Nós passamos, irmãos, um tempo estudando juntos um aspecto importante também da vida da igreja e da adoração, que é a sua escolha de oficiais. Nós vimos que os oficiais da igreja, aqueles que se tornaram permanentes nos dias da nova aliança, eles têm papel fundamental no governo da igreja e na assistência temporal também do povo de Deus. Tudo isso para que funcione bem a finalidade principal, porque nós fomos criados. Todo presbiteriano, pelo menos, deve conhecer as primeiras perguntas de seus catecismos, se conhece os catecismos. E as primeiras perguntas, ou a primeira pergunta de cada um deles, diz que a finalidade principal, porque nós fomos criados, é a glória de Deus. É glorificar a Deus e adorá-lo para todo sempre. De forma que tudo o que nós fazemos, portanto, deve culminar naquilo que é a razão primeira, maior, mais importante, porque o povo de Deus, ele existe nesta terra. Ele foi chamado para adorar o Senhor. Então, terminada esta parte, nós já temos, pela graça de Deus, passado por este momento. A igreja já escolheu seus oficiais. Hoje à noite, no culto público vespertino, eles serão empossados publicamente, diante de todo o povo de Deus. Nós retomamos o assunto adoração e agora já na sua fase final. Nós vamos trabalhar agora os aspectos mais práticos da adoração bíblica e por que as igrejas de tradição presbiteriana e reformada, elas adoram da forma que adoram. É importante nós observarmos isso. Às vezes a gente diz, não, a Bíblia somente é suficiente, a gente não precisa de mais nada. A Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão. Mas, com base na Bíblia, nós precisamos confessar a nossa fé. De forma que as igrejas protestantes históricas, elas possuem confissões da sua fé, catecismos, para a orientação, ensino e doutrina. Quando as igrejas elas desprezam a sua história, estes padrões, então ela começa a seguir aquilo que ela acha melhor e que deve ser o momento, ou aquilo que é do momento, aquilo que é aplicável, aceitável para o seu tempo. De modo que não é este o caminho, não é esta a herança que nós possuímos. A história da nossa fé, ela passa desde os tempos antigos do Antigo Testamento, com uma preocupação do povo de Deus, ensinado pelo seu Senhor, a confessar aquilo que crê, a seguir as orientações da palavra. E nós apenas a guisa de exemplo, estudando um pouco mais acerca da eleição de oficiais, dos ofícios da igreja, nós aprendemos muita coisa. Muita gente disse para mim, pastor, eu nunca tinha estudado profundamente o assunto. Pastor, eu não sabia que nós tínhamos toda essa herança, toda essa bagagem doutrinária. E por vezes a gente se acostuma assim, sempre foi feito assim, então assim deve ser. E existe uma razão para tudo que nós fazemos. Nós não estamos soltos ao acaso, fazendo aquilo que dá na nossa cabeça. De forma que quando o assunto é adoração, e nós precisamos entender por que a nossa liturgia ela é dessa forma, porque em nossa liturgia existem estes elementos, porque a nossa liturgia não acompanha o período, o momento, o nosso tempo, shows, apresentações, peças teatrais, danças litúrgicas, apóstolos ou apostilas. Eu acho que deve ser esse o feminino de apóstolo, porque não existe, né? Então, a gente vai vendo as novidades surgindo, mas não é o que a Bíblia claramente nos diz. De forma que, irmãos, essa última parte mais prática, eu vou tratar com vocês, finalizando o tema adoração, que a gente já vem trabalhando um tempinho, mas, novamente, me permitam, apenas em poucas palavras, definir o que é adoração, haja vista que nós temos recebido muitos irmãos novos que estão nos visitando, de outras igrejas, de outras comunidades evangélicas, que, ao primeiro contato com a nossa igreja, sofrem logo um choque. Parece que essa igreja não é desse mundo, porque ela não está fazendo tudo aquilo que a gente vê aí fora. E o que será? Por que será?
Então, definindo o que é adoração, em poucas palavras, eu vou caminhar um pouco mais com vocês. Vamos começar a trabalhar os princípios básicos a respeito da adoração. E aí nós vamos ver o que é uma chamada adoração. Vocês sempre me veem lendo uma passagem bíblica inicial antes do culto, é o que nós chamamos de chamada adoração. A ordem da liturgia, as partes de uma liturgia. Então, nós vamos caminhar durante alguns domingos nessa fase final, estudando esse assunto, reforçando esse assunto. Então, o que é adoração? Primeira consideração aqui que eu gostaria de fazer hoje pela manhã, citando João Calvino, indubitavelmente o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Então, adoração é atribuir honra a quem é digno de honra. Adoração implica no dever supremo de todo o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos novamente lembrar as primeiras perguntas dos catecismos de Westminster. O fim principal do homem é a glória de Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Referências bíblicas, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, Romanos 11. Ou, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10. Quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra, Salmo 73. De forma que adoração, então, é atribuir honra a alguém que é digno. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Adoração é o dever supremo daqueles que foram feitos à imagem de Deus, é atribuir a Ele, ou atribuir ao Senhor, dignidade. Porque, citando Atos 17, Deus é aquele por quem vivemos, nos movemos e existimos. Então, eu preciso entender o que é adoração, porque se eu não compreender isso, eu não vou então buscar servir ao meu Senhor, primeiramente e acima de todas as coisas. A adoração cristã, ela tem várias definições por vários teólogos, mas todas elas passam por este mesmo princípio. Deixa eu citar uma delas. Adoração é a atividade da nova vida de um crente, na qual, reconhecendo a plenitude da divindade como revelada na pessoa de Jesus Cristo e seus poderosos atos redentores, busca, pelo poder do Espírito Santo, prestar ao Deus vivo a glória, honra e submissão que lhe é devida. A adoração verdadeira, real, passa pela pessoa de Cristo. Não terás outros deuses diante de mim. Deus autorizou a única forma correta e perfeita pela qual ele deve ser adorado é por meio do Filho Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, João 1,18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem veio revelá-lo. Quando nós tomamos esta definição e comparamos com as passagens bíblicas aqui, sugeridas, encontradas nas Escrituras Sagradas, nós vamos claramente perceber isto. Vejam Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Na visão dos selos, o que nós encontramos a partir do versículo de número 1, Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, veja, adoração. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e honra, e glória, e força, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Adoração é a atividade da nova vida de um crente, na qual, reconhecendo a plenitude da divindade, como revelada na pessoa de Cristo e seus poderosos atos redentores, busca pelo poder do Espírito prestar culto ao Deus vivo, a glória, a honra e a submissão que somente a Ele são devidas. Então, notem, irmãos, que nesse contexto, a sua adoração pessoal, a sua adoração em família, quando no culto doméstico, e especialmente a sua adoração quando reunida a igreja como povo de Deus, deveria ser a experiência mais maravilhosa da vida, da sua vida, da minha, da nossa vida. Então, a adoração no sentido bíblico apropriado deveria ser para nós o antegozo de uma eternidade perfeita e completa com Cristo. Assim como os anciãos, assim como os seres viventes, assim como os anjos dos céus. Por isso que quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, Ele disse claramente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração que Jesus nos ensinou, irmãos, ela é tão importante, que nos leva a buscar a submissão à vontade de Deus, uma submissão que nos leva a fazer aquilo que é do seu agrado, assim como perfeitamente se processa nos céus. Notem que a descrição de Apocalipse 5 é da adoração perfeita, do povo reunido e exaltando ao Senhor, do desejo profundo de almas redimidas, de adorar o Senhor da vida, o soberano da terra, o redentor do seu povo eleito. É isto que nós devemos refletir aqui, quando nós pensamos sobre adoração. Então, por que a adoração é tão importante? Segundo Calvino, porque é o primeiro fundamento da justiça. Não pode haver um crente no Senhor Jesus Cristo que não tenha prazer em adorá-lo, que não tenha prazer em buscar ao Senhor no dia do Senhor para adorar ao seu Senhor. Nós vivemos, irmãos, um tempo em que a adoração do eu, ela é tão forte que muitas vezes aquilo que eu quero vem antes daquilo que deveria ser a minha finalidade principal. A adoração, aquilo que o mundo apresenta para mim como algo bom, vem sempre em primeiro lugar. Eu posso adorar a riqueza ou ao Deus Mamon, eu posso adorar os prazeres do mundo, alguns deles até lícitos, mas por vezes eu os coloco diante do Senhor, à frente do meu Senhor. Futebol, dinheiro, filmes, TV, ficar em casa, ir para a praia, nada disso se encaixa quando o assunto adoração vem à tona. O crente no Senhor Jesus Cristo tem prazer em vir à casa do Senhor, porque entende a razão por que ele foi redimido,
em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos sobre chamada à adoração ou chamado à adoração, que é a primeira parte de uma liturgia, entrando aqui em termos práticos agora, lembrem-se que o mundo ele sempre vai nos convidar. O mundo sempre nos chamará às suas várias formas de adoração, todos os dias, nos anunciando propagandas para que a gente gaste dinheiro. Adoração a Mamon, como eu falei a vocês. De outras formas, nos chamando a dar o tempo precioso que pertence ao Senhor para os esportes, para a televisão, para outras diversões, adoração, prazer. Vejam, às vezes parece algo bobo, algo tolo. Mas eu tenho um compromisso todo domingo com a igreja. Eu preciso ir à igreja todos os domingos. Será que um dia de futebol não pode? Será que um dia de praia não dá? Será que eu não posso ficar simplesmente em casa? Você não tem um compromisso com a igreja. Se você entendeu biblicamente a definição sobre adoração, você tem um compromisso com Deus. E se você entende por que você está aqui, você sabe que esse dever e privilégio não podem ser trocados por nada. Quando a gente entra aqui, irmãos, e eu estou falando isso de uma maneira muito séria, a gente esquece Lula, a gente esquece Dilma, a gente esquece Cunha, a gente esquece Sérgio Moro, a gente esquece o mundo. Nós estamos aqui lembrando quem somos e para onde estamos indo, não desconectados à realidade, mas priorizando o eterno. Aqui eu sou lembrado que vivo pela fé, conquanto não seja alienado das coisas que acontecem ao meu redor. Aqui eu sou lembrado que não ando por vista e que almejo uma pátria celestial. Mas o chamado à adoração, então, muitas vezes tem sido trocado por nós, quando nós planejamos as nossas atividades, coisas de tal forma que nos tornamos o centro de nossas vidas. Eu acho que não há uma definição mais clara para o nosso tempo de querermos ser o centro do que as selfies, não é verdade? Eu fui para um culto uma vez de formatura, na hora do louvor, aí estava um casal assim, não aqui, mas na galeria de uma igreja, não me perguntem o nome, eu não vou dizer, tirando selfie. Faça-me um favor. O centro, o eu. O mundo nos convida a fazer isso. Mas o chamado para adoração, no culto, no dia do Senhor, ele nos apresenta, ele nos mostra o desígnio de Deus de que nos afastemos de todas as outras formas de adoração, para que nos foquemos no Deus vivo e verdadeiro. Vejam só, algumas passagens dos Salmos que nos lembram a respeito disso. A primeira delas eu li para vocês inicialmente. Quero voltar novamente para lá com vocês. É no Salmo de número 100. Vejam comigo. Salmo de número 100. Todo o Salmo 100 é um chamado à adoração. Ele é próprio para ser lido ou cantado quando a igreja reunida começa a cultuar a Deus. Você vai encontrar os princípios bíblicos claros para a adoração ao Senhor. Você não vai encontrar uma liturgia formada, perfeita, correta. Você não vai encontrar isso. No Antigo Testamento, sim. No Novo Testamento, não. Os elementos estarão lá. E por isso que eu digo a vocês, a herança ela é importante. A tradição reformada, porque ela sempre vai nos apresentar bases e fundamentos bíblicos. Por que a gente adora a Deus assim? Porque a gente não dá uma incrementação. Porque a gente não faz uma coisa diferente. Tem um pastor, graças a Deus ele não é mais presbiteriano. Esse pastor, ele queria modificar as estruturas litúrgicas da igreja e não deu certo, ele acabou saindo. E, diferentemente de outros pastores que saem de denominações históricas e acham assim que vão abafar e acabam não fazendo nada, ele fez muito sucesso. E sabe como?
ficou rico, riquíssimo. Ele criou um culto, tomando o termo na língua grega, ethellothraskeia, é o culto da vontade. E sabe o que ele chegou a fazer já nos seus cultos? Tem vídeos no YouTube para você conferir. Já entrou a cavalo, já entrou de Harley Davidson, ele se vestiu de Elvis, já dançou músicas mundanas na frente. E aí ele atrai grande massa de jovens de uma cidade da capital, daqui do Brasil, uma das capitais, grandes capitais do nosso país. E o movimento é grande, ele atrai, a turma gosta de ver aquilo e gosta de ouvir, e é tudo segundo a sua cabeça. O culto da vontade, aquilo que o povo quer ouvir, ou aquilo que vamos fazer, vamos colocar, está dando certo, vamos em frente. Quando a gente se desamarra da linha histórica, ou das raízes históricas, melhor expressão, que fundamentam a nossa tradição presbiteriana e reformada, nós corremos riscos muito grandes. Claro, conservadorismo sem Bíblia vai trazer alguns prejuízos para a igreja, porque vai impedi-la de avançar naquilo onde ela ainda não se reformou. Mas uma forma liberal de se enxergar a igreja, a parte da Bíblia, é extremamente danoso também, ou extremamente danosa essa prática. E aí você tem aqui então as indicações bíblicas. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E aí você tem o chamado à adoração aí no versículo de número 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. O chamado à adoração, que é o início do culto a Deus, convida o crente a colocar tudo aquilo que nos faz lembrar as coisas do mundo de lado. Trabalho, escola, às vezes a gente entra carregado disso aí, problemas, e tantas outras coisas, as formas de adoração do mundo. O chamado adoração diz: deixa tudo isso de lado, esquece disso por um tempo, e agora entre com gratidão na casa de Deus, com louvor em seus átrios. Outro exemplo de chamada adoração, onde Deus mesmo, através do seu ministro, chama você a dar glória a Ele, porque só Ele merece toda a glória. Salmo 29, versículo de número 2. Outro exemplo. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, convite à adoração. Notem que todos eles no saltério, que é o inário da Bíblia. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Uma das partes que nós vamos ver já, afinal, quando estudarmos esta última parte aqui de princípios de liturgia, será o uso dos salmos e hinos, ou seja, porque também, além de hinos consistentemente bíblicos, a igreja precisa redescobrir a importância de cantar os salmos da Bíblia, cantar a palavra também aqui revelada. Tributem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Veja, não é uma questão para embates. Veja, hoje em nosso país existe uma guerra. Se você não canta, não serve. Se você canta, serve. Não pode só cantar o salmo, não, canta salmo e hino, não canta salmo. Isso não deveria ser matéria para discussão, a gente deveria cantar e cantar. Porque o convite é: não briguem e discutam teologicamente essas coisas, mas tributem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da santidade. Esse é o convite da graça. O Senhor diz: adorem na beleza da santidade.
o Senhor. Salmo 98, outro exemplo. Eu tomei só apenas 4. Nós temos outros. Exercício para vocês hoje. Procurem no Salmo da Bíblia, ou nos Salmos da Bíblia, versículos que tratam sobre o chamado à adoração. Depois tragam para mim, vocês vão me ajudar a fazer as liturgias. Isso é bom. Então, um exercício bom de treinamento, de aprendizagem a respeito de culto, de liturgias. Salmo 98, vejam só, versículo 1: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Vejam que convite maravilhoso. Cantem ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. Quando a igreja se reúne, e às vezes nós mencionamos motivos de ações de graças, o que é que nós estamos dizendo? O que estamos mencionando no meio do povo de Deus? As maravilhas que o Senhor tem feito por nós, e muito mais do que isso, as maravilhas do Senhor reveladas na história da redenção de seu povo. É o que nós realizamos ou praticamos quando nós cultuamos a Deus. Então, quando nós trocamos esse momento, irmãos, por qualquer outra coisa, nós estamos desprezando aquilo que é de maior importância para nós. Eu não posso mudar o seu coração e a sua cabeça. Eu sei que, infelizmente, muitos não têm dado prioridade. Eu sei que muitos não enxergam dessa forma. Alguns acham até que é exagero, mas você não pode contrariar os convites graciosos encontrados nos Salmos. Cantem ao Senhor um cântico novo. Você não vai cantar Vamos Subir Dragão, não vai. Nem vai cantar hino do Flamengo, não vai. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você não vai cantar o The Voice, sei lá o que é, Kids ou Old. Você é convidado para cantar ao Senhor. Isso é de suma importância para nós, para a nossa alma, para a nossa vida. Nós não podemos desprezar isso, irmãos. Salmo 95, voltem um pouquinho aí, versículo de número 6 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Outro convite da graça: vinde, adoremos e prostremo-nos. Diante de quem? Do Senhor, não diante do que eu acho melhor para o meu programa de fim de semana. Não, não. Você entrou aqui, tenha clara consciência disso. Não saia sem receber a bênção de Deus. Às vezes eu estou aqui e conduzindo a liturgia e terminou o sermão, aí começa os leões da montanha, né, da igreja. Saída pela direita, saída pela esquerda. Quem é da minha época sabe, da Hanna-Barbera, né? Aí esquece-se que o culto não terminou ainda não. É como se você estivesse voltando as costas, não é para mim não, é para o Senhor. O culto não acabou. Você tem um encontro com Ele, não é comigo não. Eu sou apenas ministro, o chefe de cerimônias do rei. E você sai, não pode. Você tem que ficar até o fim. Você precisa esquecer tudo. Mas eu tenho que fazer, a não ser que seja um caso extremo, de extrema necessidade, claro. Mas nem sempre é. Às vezes o que acontece é essa reflexão mais superficial que nós temos a respeito do culto a Deus, não tão profunda. Eu sou convidado a adorar e me prostrar e me ajoelhar diante do Senhor que me fez, que me criou, que me deu vida, estando morto em meus delitos e pecados. Então, qual é a atitude do crente ao ouvir o chamado à adoração? Alegria. Alegria no fato de que seu Criador e Redentor o chamou para que você se unisse aos outros irmãos no mais alto chamado e responsabilidade, privilégio de alguém criado à imagem de Deus e salvo pela graça de Jesus.
adoração. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. De forma que o salmista ainda diz: exaltai ao Senhor nosso Deus, o Salmo 99 aí, versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Se você pode, com fé, crer que Deus, a cada dia do Senhor, te chama, através do seu ministro, para adorá-lo, a pergunta é: como isso muda a sua visão sobre o que você, a partir de hoje, fará a respeito da adoração, do seu envolvimento, da sua participação? Nós vamos ver mais à frente que uma das características do culto ao Senhor é que ele é dialogal, ou seja, a igreja, ela acompanha, ela responde em suas orações e cânticos, ela responde atendendo à pregação, ela responde em glórias, aleluias ao Senhor, rende graças ao Senhor. Ela está diante daquele que deve ser exaltado, porque ele é santo. Ele é o nosso Deus. Vejam que expressão íntima, utilizada pelo salmista. Nós chamamos a Deus, o Senhor, de nosso. É uma relação pactual que nós temos com Ele. Eu coloquei aqui, para finalizar o assunto hoje, mais uma orientação pastoral. Vejam aí comigo, instruções para o culto cristão. Anos atrás, eu pontuei isso aqui, precisa ser lembrado, principalmente porque nós estamos recebendo gente nova na igreja. Algumas instruções aqui, a primeira delas: seja pontual. Como um bom cristão, faça isso em todos os seus compromissos, muito mais quando este compromisso for o de vir à casa do Senhor. Você tem um encontro com o Senhor, seja pontual. E aqui não entra aquela famosa desculpa: pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo hoje. Isso é exceção. Às vezes nós temos a regra daquele que constantemente está atrasado. Não faça isso. Segundo lugar, seja disciplinado. No dia anterior ao domingo, prepare a sua alma para adorar e exaltar a Cristo. Vá para a cama mais cedo se você tem problema para acordar. Às vezes você fica perdendo tempo na internet, no videogame, assistindo filmes até de madrugada. Até mesmo, irmãos, é uma orientação aqui importante. Você vai me ver indo embora de festa de casamento, festa de 15 anos, se cair no sábado mais cedo. Porque às vezes a gente tem a tendência a esticar o negócio e, porque todo mundo faz assim. Mas não é para ser assim. Se nós temos uma preocupação com o dia do Senhor, eu acho que até os noivos deveriam cuidar para fazer os casamentos na sexta. Era melhor, porque aí o pastor pode até ficar com você até mais tarde. Mas no sábado sempre há um complicador. De certo modo, a gente pode afetar ou prejudicar o maior compromisso que nós temos. Aquilo até que o noivo e a noiva refletem, né? Cristo e a sua igreja. Então, seja disciplinado. Terceiro, seja solidário. Isso aqui é uma palavra para maridos e filhos. Maridos e filhos devem ajudar sua esposa e mãe para não atrasar toda a família. Esses podem ajudar preparando a mesa para o café da manhã, lavando os pratos, dando banho nas crianças e vestindo os pequeninos da casa. Então, ajude. É o dia em que sua esposa não deveria trabalhar, não. Você poderia até fazer com que ela descansasse mais. Mas às vezes acontece isso. Até aquele problema comum: cadê a mulher? Ficou em casa para fazer a comida. Não pode. Aí a gente está trocando, a gente está vivendo no mundo de Marta, preocupado com as coisas desta terra, ao invés de nos sentarmos como Maria aos pés de Cristo. Seja reverente. Ao chegar na igreja, não chame a atenção dos outros irmãos e visitantes, falando alto, mas procure se preparar. Então tem gente que chega: eu estou aqui, o culto já começou, de lá eu ouço.
Você está entrando no santuário, na casa de Deus. Não há nada aqui de especial nesse edifício, não, mas onde o povo de Deus está reunido para cultuar ao Senhor. O culto começou, está prestes a começar. Seja reverente, não chame a atenção dos outros irmãos e visitantes. Tome logo a sua água, nunca leve copos de água para o templo. Estou vendo isso acontecer muito aqui, só se for um caso de extrema necessidade, e muito menos cafezinho, né? Por favor. Exceto em caso de extrema necessidade, você deve fazer isso. Use logo o banheiro e depois se assente. Leia a Bíblia, medite e ore. Eu fui criado na igreja católica quando eu era criança. Eu me apertava doido para urinar de pequeno. Minha mãe disse, se levantar, apanha. E aí no instante a bexiguinha funciona, não é? Aí a gente fica dominado pelo menino. Eu quero isso, eu quero aquilo. E os pais ficam que nem uns palhaços, me desculpe a expressão. Ensine o menino, oriente-o, mostre a necessidade onde ele está, a quem ele vai adorar. Claro, você vai respeitar a idade, eu não estou dizendo isso, mas a gente perde muito para os monges, viu? Se você já assistiu algum documentário sobre monastérios, os meninos de pequenininho, prestam atenção, são disciplinados, educados para aquilo que eles estão fazendo, estão adorando um Deus vão. Nós adorando o Deus vivo, ficamos de brincadeira. Não pode ser assim. Então, sejamos mais reverentes, isso é importante. Seja discreto. Item 5 aí, chegou atrasado? Então, espere o momento certo de entrar no templo. Vou lembrar de novo. Nunca entre no momento da leitura bíblica ou quando o pastor estiver orando com uma igreja. É norma de educação, de respeito. Você chegou atrasado por alguma razão e agora você precisa aguardar. Siga a orientação dos diáconos e só entre na congregação quando os crentes estiverem cantando louvores ao Senhor. Procure fazer isso. Outra orientação que eu não coloquei aqui, mas você chegou mais cedo, sente mais na frente. Por quê? Você vai poupar maior constrangimento para quem está chegando atrasado. A gente senta atrás, eu não sei que medo é esse. Todo mundo senta lá atrás, aí o irmão já chega atrasado, ou por alguma razão que nós não sabemos, ou é aquele que já tem na sua regra de fé e prática o atraso. E aí, além dele chegar atrasado, ainda vem aqui na frente desfilando. Aí você pode criar problemas na mente e no coração do pastor. Então, você senta mais na frente para evitar esse tipo de constrangimento. Item 6, seja educado. Chegou atrasado, não fique tocando a campainha do prédio aqui atrás. Às vezes eu estou pregando e está lá insistindo, desesperado para entrar, sem que ninguém perceba que você já atrasou, mas seu barulho já denuncia você. O simples fato de você tocar com insistência a campainha já denunciou e atrapalhou o pastor que está pregando a palavra de Deus. Então, cuidado. Chegou atrasado, seja educado, entre pela porta. Não faça estardalhaço. Faça aquilo que agora você deve seguir, as instruções. 7, seja calorosamente fraterno, mas lembre-se que quando o culto se inicia, os adoradores devem se voltar somente a Cristo. Tem gente que chega, o culto já começou, aí vai. O culto já começou e ele vai cumprimentando, gente por gente. Não, o culto já começou, você está atrasado, você está errado. Você tem que entrar quieto, você tem que se sentar e tentar acompanhar, porque você já perdeu muita coisa. Você não acompanhou o chamado à adoração, você não foi convocado, você está meio que perdido, você precisa se situar. Depois, então, fraternamente, calorosamente, você vai cumprimentar o seu irmão, quando o culto acabar. É interessante isso, irmãos, porque o culto a Deus, nós precisamos, nesta hora, entender quem é o centro de tudo, para onde todos devem dirigir sua mente e coração. Não somos nós, mas Cristo. Então, observem isso. Aqui na igreja você não vai encontrar aquela papagaiada. Olhe para o seu irmão lá e diga, você é uma bênção. Não tem nada disso. Então, nem tenta fazer aqui.
você vai cumprimentar o seu irmão depois que o culto terminar. 8, seja exemplar para seus filhos e para os visitantes da igreja. Seu exemplo fala mais do que palavras. Não deixe seu filho trazer brinquedos para a igreja, nem permita que ele fique jogando com o seu celular. Na realidade, desligue o seu celular. Incentive seu filho a participar da adoração, pois ele também faz parte da família da aliança. Mantenha sempre seu filho ao seu lado, incentive-o a fazer o mesmo que você faz. Cante com ele, leia com ele, louve com ele. É lindo, para a glória de Deus, quando nós estamos louvando ao Senhor. Às vezes os presbíteros estão distribuindo os elementos e ouvem crianças cantando os hinos numa força e afinação. Aprendem com quem? Com os pais. E se juntam a quem? Cantando também. A igreja. Então, nessa hora, irmãos, nós precisamos buscar o exemplo e apresentar aos nossos filhos o exemplo que deve ser seguido. Não pode ser diferente. Seja alegre. Item 9, um culto não é uma ladainha, cheio de vãs repetições, mas também não é algo informal, sem ordem ou liturgia. De modo que o cristão pode ser reverente e adorar a Deus com ordem e decência, mas ler a palavra com vibração, cantar com imensa alegria as grandezas de Deus. Não leia a palavra atropelando a congregação e não cante os hinos com tristeza e de forma atrasada. Então, cantar, ler de forma fervorosa, com sentimento de gratidão ao Senhor que nos convida a adorá-lo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, nós, rebanho do seu pastoreio, diz a palavra. Por último, seja piedoso. A verdadeira piedade busca sempre a glória de Deus. O dia do Senhor sempre nos proporciona a oportunidade de consagrarmos a nossa vida à grande obra, a adoração, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, mais uma vez, essa pastoral, para nos lembrar, estou usando ela aqui como uma aplicação final, por retomarmos o tema hoje, adoração, esclarecendo alguns pontos, apresentando outros, do que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui. E nada deve tirar o nosso foco disto, do que nós estamos buscando aqui, servir ao Senhor com alegria, nos apresentar diante dEle com cântico. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque em Tua casa nós podemos receber a instrução, as orientações necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o aperfeiçoamento daquilo que é o propósito maior porque nós fomos criados, para o Teu louvor, para adorar o Teu santo nome. Livra-nos, ó Senhor, de buscarmos na adoração um culto segundo a nossa vontade, de acordo com o nosso prazer, mas que seja ele bíblico, seguindo as orientações do Senhor na palavra. E que tudo isto, Senhor, nos livre do engano e do erro do nosso próprio coração, que muitas vezes quer fazer aquilo que acha certo, mas sem o aval, sem a chancela da Tua santa palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e que todos nós tenhamos consciência de que somos adoradores, fomos criados com esta finalidade principal, adoração, e que esta adoração ela deve ser segundo aquilo que Tu mesmo nos revela. Obrigado, ó Deus, porque podemos encontrar ricas e graciosas chamadas à adoração. O Senhor nos convidando para Te louvar, e nós, com alegria e gratidão, nos achegamos a Ti, conscientes de que estamos aqui por Tua graça somente, que o nosso coração não deseja isto, que a nossa alma não buscaria por si mesma isto. Nós seguiríamos os nossos próprios conceitos, valores e deuses, mas o Senhor nos deu vida nova em Cristo Jesus. É por meio dele, Senhor, que nós oramos e pedimos que nos ajude a, em todas as coisas, com sinceridade na alma, buscarmos adorar ao Senhor com simplicidade, pureza, piedade, fervor, gratidão, assim como os anjos no céu fazem,
assim como os santos na glória o exaltam. Permite-nos, ó Deus, sentirmos isto todos os dias que acordamos e nos lembramos, assim como o salmista, que neste dia devemos nos alegrar, porque vamos à casa do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.